Vamos ler no capítulo 18 de João, os versículos 15 a 18 e 25 a 27. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Esta é a segunda narrativa, que está intercalada com a outra que foi comentada ontem. E aqui o centro é Pedro. É exatamente a narrativa da negação de Pedro. Jesus havia avisado a Pedro que iria acontecer isso. Na ocasião, ele, movido pelas emoções, disse: Não, Senhor, eu sou capaz de dar a minha vida por ti. Mas quando chegou a hora, aconteceu exatamente o que Jesus havia previsto. Este outro discípulo que está acompanhando aqui, cujo nome não é mencionado, nós entendemos que é João, porque João era o que era conhecido do sumo sacerdote. Possivelmente, e essa é uma informação extra-bíblica, por causa dos negócios do pai, que era pescador e fornecia peixe para várias pessoas. Então, João entrou facilmente na sala do sumo sacerdote. Os dois procuravam acompanhar a Jesus. Já é uma certa lealdade que eles estavam apresentando. Porém, a situação era muito perigosa para eles. Era uma situação de muita pressão. Pedro fica do lado de fora e João consegue falar com a pessoa que é responsável pela porta, é chamada de porteira aqui, e traz Pedro para dentro da sala. E aí ele é questionado e nega. E a segunda vez, ele também é questionado. Essa segunda vez é apresentado nos outros evangelhos, que a criada reconhece pela segunda vez Pedro, e Pedro nega. Pedro nega. Essa é uma narrativa que está nos 4 evangelhos. E aqui nesta narrativa de João, a terceira vez, nos é informado que é exatamente o parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha por ocasião da prisão de Jesus. Que reconhece Pedro e diz: Eu te vi lá no horto. O horto é o jardim do Getsemane. E Pedro nega a terceira vez. E nós podemos ver aqui que era parente daquele. Então, aquelas ligações familiares, daqueles que costumavam estar ali no poder, não estava só entre o sumo sacerdote e o seu genro, mas também entre os parentes dos servos do sumo sacerdote. Isso mostra bastante do tipo de ligações, de relacionamentos de pessoas que estavam envolvidos com o poder. E Pedro estava ali no pátio. No Evangelho de Lucas, há uma descrição muito interessante, que nesta hora em que Pedro nega pela terceira vez, está escrito lá: Jesus olhou para Pedro. Eu quero ler este versículo aqui com vocês. Está escrito exatamente assim:
E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E era naquele mesmo dia. Isso é o versículo 61 do capítulo 22 de Lucas. O olhar do Senhor. Posso interpretar, deduzir que o olhar do Senhor atravessou a alma de Pedro. Nos 3 evangelhos primeiros, nós sabemos que a partir daí, Pedro se afasta e chora amargamente. E quando a Bíblia diz amargamente, podemos entender toda uma revolução que houve no interior de Pedro, que caminhava com o Senhor de perto, que era da confiança do Senhor, que estava em ocasiões específicas, que só estavam 3 com o Senhor, Tiago, Pedro e João. E tudo isso deve ter passado pela mente de Pedro, a dor do que ele fez, de ter negado, de não ter assumido, de não ter ficado junto com o Senhor. Eu creio que aquele olhar faz Pedro cair em si. E ele fica completamente arruinado por dentro, porque chorar amargamente é com muita dor da alma, muita dor da alma. Esta passagem nos lembra que os discípulos são sempre expostos a situações assim, porque o mundo odeia a verdade e odeia o Senhor. Jesus havia dito isso lá nas instruções finais, durante a ceia, a última ceia. Havia instruído os discípulos para isso, que o mundo iria odiá-los e persegui-los. Todo discípulo de Cristo, ele passa por essas situações assim, umas maiores, outras menores, até os dias de hoje. Há um confronto do mundo, onde jaz o maligno, e o discípulo do Senhor. E Pedro é tomado pelo medo nesta hora. Aquele homem impetuoso, sanguíneo, não suporta a pressão e nega. E nos 3 outros evangelhos diz que ele negou, mas não só negou, como também ele esbravejava. João não fala assim, mas nós sabemos que os evangelhos se completam. Então a dor de Pedro foi imensa nesta hora. É preciso coragem para enfrentar esses momentos de confronto, de pressão. É preciso coragem para se manter leal. Pedro não conseguiu fazer isso. Todo discípulo do Senhor precisa se fortalecer no Senhor para enfrentar os momentos de provação e provação da sua fé. Nós temos este momento aqui, nessa narrativa de Pedro. Por que será que estava intercalada com a outra narrativa? João está mostrando aqui que as 2 ações ocorriam paralelamente. Enquanto Jesus era interrogado, também hostilizado e até agredido, Pedro era testado na sua fé, na sua lealdade. Jesus mantém firme a sua postura, mesmo sendo julgado injustamente e agredido. Pedro, na sua fragilidade humana, não conseguiu se manter fiel. Não conseguiu se manter leal. E sucumbe, podemos dizer assim, na dor da alma.
que o faz sofrer profundamente. Nós vamos entender isso com mais detalhe mais adiante, das consequências dessa dor da alma que Pedro enfrentou. A fragilidade humana é testada, vai ser sempre testada, mas aquele que permanece fiel, ver a vitória e ver também a glória do Senhor.